Eu vou inaugurar com uma pergunta muito singela, enfim, e que, na verdade, tecnicamente, nem estaria relacionada propriamente ao Fórum do Consumidor, mas eu acho bem interessante. A gente tem esse enfoque vinculado aí à questão da vulnerabilidade e uma tutela específica do consumidor. Mas nós observamos, e aí eu vou fugir um pouquinho do tema, mas entrando, eu acho, numa questão que eu acho extremamente relevante, nós temos muitas vezes na incorporação, no envolvimento da incorporação, pessoas que entram nessa relação e que não se configuram consumidores. E aí, na verdade, existe hoje, eu vejo muito isso, a gente deve tomar um cuidado muito grande, mas em relação à questão consumerista, mas o tratamento contratual ele tem uma acepção bem mais ampla e que envolve propriamente essa tutela. Quando a gente analisa a vulnerabilidade específica do consumidor, ela não exclui a vulnerabilidade, enfim, de outras pessoas que, embora não na relação consumerista, eu queria saber qual é a posição do professor. A indagação não poderia ser melhor. E era uma questão que, dentro aqui do meu improviso, falo tudo de improviso, ela estava aqui no último item, mas o tempo já estava, que era exatamente falar do consumidor investidor. Né? Eu tenho, assim, e é claro perceber, um carinho muito grande pelo direito do consumidor. Sempre tive, na Defensoria, trabalhei em núcleo específico de defesa do consumidor. E cada vez eu estou mais convencido de que a proteção se faz mais eficaz quanto mais a gente define os sujeitos que são dignos dela. Porque aquilo que é para todos não é para ninguém. Não sei se eu estou me fazendo claro. Por exemplo, eu tenho uma definição um tanto quanto reducionista do dano moral. Não estou falando da quantificação, não. Estou falando especificamente do que vem a ser dano moral. Você não gosta do dano moral? Muito pelo contrário. Pelo amor que eu tenho ao dano moral, eu quero que ele tenha uma conceituação clara, precisa, que dê segurança jurídica. E uma vez que ele ocorra, que o arbitramento venha, se for o caso, até com aspecto punitivo. Mas não vamos dizer que é tudo dano moral. Não, vamos, porque é algo que merece tutela. A mesma coisa o consumidor. O STJ tem 3 exemplos. Essa colocação do professor Zé Acela é importantíssima. Nós temos o consumidor, pessoa física, tido como investidor inexperiente. O STJ tratou dele já. E disse que incide o CDC. Falando assim, tudo bem, era um pool hoteleiro, ele estava ali para investir, mas vamos ver, é um médico, um advogado, um magistrado, que eventualmente sobrou um recurso, ele poderia colocar na caderneta de poupança e foi investir no empreendimento. Consumidor, CDC para ele. CDC para ele. Temos um meio termo. Adquirente, pessoa jurídica, investidora. Pessoa jurídica investidora. Então, nós podemos colocar, inclusive, os fundos de pensão nessa jogada. Né? Pessoas jurídicas estão ali para lucrar, para aferir rendimentos do empreendimento. Aplica o CDC,
aplica esse protecionismo, que até vai levar a dialogar uma norma jurídica com outra, que é o 413, com o 67A, depende, disse o STJ. Depende do quê? É a teoria do finalismo mitigado. Se por acaso houver uma vulnerabilidade fática, uma vulnerabilidade técnica na celebração do contrato, nada diferente de uma pessoa jurídica que celebra um contrato com um banco, que o STJ já tinha, na linha até dos ensinamentos da professora Cláudia Lima Marques, trazido essa ideia de um finalismo mitigado. É mais ou menos assim, tem gente que fala, CDC não é para pessoa jurídica. Mas o que vai fazer com a definição do consumidor? Da lei que fala pessoa natural ou jurídica? Vai jogar fora? Então, o CDC é para pessoa jurídica, sim. Só que uma questão interessantíssima. Os tribunais estaduais é que devem identificar essa vulnerabilidade concreta. O STJ, súmula 7. Isso é para tribunal estadual. E temos a terceira, CDC, proteção, lei do mercado, liberalismo, liberdade econômica na veia, que vem a ser, e há precedente também, pessoa jurídica que adquire, e ela é do ramo imobiliário, adquire para revender. Pool, time sharing, pool imobiliário, que se constrói para revender. Essas aí, pacta, sunt, servando. Se tiver lá, meus amigos, 25%, eu não vou nem ler o 413. Não vou abrir o Código de Defesa do Consumidor. Porque, como falou muito bem o desembargador José Assis, essa proteção ela é para o vulnerável. Foi esse que a Assembleia Nacional Constituinte teve a sensibilidade de estabelecer como contratante típico a ser protegido. Então, essa questão ela é extremamente importante. A gente deixar o CDC tratar como... o Código de Defesa do Consumidor é muito nobre para a gente ficar aplicando para qualquer relação jurídica. Eu me recordo que tinha gente que queria aplicar na locação, entendimento no condomínio imobiliário, e até fez mal, porque o legislador depois foi colocar essa multa ridícula, quando o condômino atrasa de 2%, trazendo uma analogia igualmente ridícula com a multa que o consumidor paga quando atrasa, quando o condômino não é consumidor. CDC não é para condômino. Vulnerável do condomínio edilício é o porteiro, que corre o risco de não receber o salário, porque essa cláusula penal não exerce a sua função, que tinha que exercer. Se 20% da comida estava salgada, 2% está insossa. E o Sérgio, que foi presidente da ABAME, sabe, tem pesquisa, dado, a inadimplência. Então, pegaram uma analogia que não tem nada, colocaram na lei, e está lá. Condômino que atrasa, paga 2%. Consumidor que atrasa, paga 2%. Também. E nem estava na redação original do CDC. Isso veio com plano real. Porque também foi outra confusão. Bom, isso é outro papo. Então eu vou me alongando e enche a paciência. Mais do que eu já estou enchendo. Por favor, mestre. Não era isso, Zé? Isso, perfeito. Bom dia, Vossa Excelência. Uma dúvida. Você falou sobre a vulnerabilidade da pessoa jurídica, né? No caso de ser uma pessoa jurídica com um objeto que vise compra, venda, locação, mas ela é montada por familiares, médicos, e ela compra para que ela mesma administre aqueles imóveis, faz um investimento, junta aquele pessoal, faz aquele investimento e compra aquele imóvel. O meio termo tem sempre um meio do meio do meio. E a gente fica ferrado. Aí eu pergunto, não seria vulnerável também? Muito obrigado, doutor, pela indagação. É bacana observar que o Código de Defesa do Consumidor, com as suas cláusulas gerais,
com os seus princípios, com aquele inciso 4 do artigo 51, que é um primor, né? Ele fala, reputa-se abusiva qualquer cláusula que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, né? Um guarda-chuva. E a gente, o que eu quero dizer? O Código de Defesa do Consumidor, ele nunca fica velho, porque ele pode ser construído. Então, o exemplo que o senhor está nos trazendo pode, quem sabe, excepcionalmente, levar à incidência do CDC. E se não for esse o caso, a gente também tem instrumentos jurídicos no Código Civil de harmonização dos interesses em conflito. Não podemos esquecer do 421. A Lei da Liberdade Econômica, ela não acabou com o 421 do Código Civil, função social do contrato. Também não acabou com o 422 do Código Civil, princípio da boa-fé objetiva. Também não acabou com 317, revisão do contrato para rever situações onerosamente excessivas supervenientes, lesão, estado de perigo, onerosidade excessiva do 478. O que eu estou querendo dizer? Nós temos também instrumentos no Código Civil para trazer equilíbrio na relação contratual, se por acaso ela estiver desequilibrada. Eu tenho dificuldade em aplicar o CDC para uma pessoa jurídica que tenha por objeto a revenda de imóveis. Porque, como diz o Arnaldo César Coelho, a lei é clara, né? Ele não tem um destinatário final, né? Mas há casos e casos, e seria uma questão muito interessante. O meio termo também tem o seu meio termo. Pois não, mestre? Também é outro que é cliente do Fórum do Consumidor. Estou querendo levá-lo para o Fórum de Civil. Ainda não vi, hein, Vossa Excelência? Estamos juntos. Não pode perder a oportunidade. Professor, por gentileza, talvez a minha pergunta vá fugir um pouco da área aqui, que é Código Civil na veia, como o senhor está falando. Mas a desconsideração do CDC, tal qual a do artigo 50 do Código Civil, submete ao novo rito do CPC de 2015 ou tem um rito próprio? Ah, muito bom. Me parece que sim, as normas processuais têm essa característica, né? Da vigência imediata. Aplica aquele princípio tempus rest acto. Então, após a vigência do CPC, se tiver uma desconsideração, ao menos me parece que o CPC dialoga tanto com o 50 quanto com o 28. Mas no âmbito do direito material, o Código Civil adota a teoria maior, no qual nós temos que provar fraude, enfim, vocês sabem, abuso do direito e tal. Artigo 50 e 50A, agora, né, já está em vigor, também está controvertido isso. E porque esqueceram de botar vacatio legis, olha aí. Uma lei que converte uma MP, ela tem como ter vacatio legis? Se a MP tem vigência imediata? Não, né? Só que tem que ser dito isso na lei. Esqueceram. E aí tem uma lei cafona pagaram lá atrás, que diz que a lei entra em vigor 45 dias. Como é que a gente vai viver aí? Ninguém está falando muito disso, está querendo fugir. Mas como é que a gente vai... Mas, enfim, o procedimento vai ser aquele do CPC, que, aliás, eu acho que está correto. Não vejo... Antes de mais nada, quero dar bom dia para os colegas aqui presentes, excelentíssimos desembargadores. E eu tenho uma questão para trazer a Vossa Excelência, desembargador Marco Aurélio. Aqui falou-se dessa multa quando há o distrato, né, como se dizia. Agora, ela pode ocorrer por situação, tenha dado causa, ambas as partes. Vamos supor, tem uma questão. A pessoa física adquire na planta uma sala comercial, paga toda aquela fase inicial. A sala não é entregue, a obra não é concluída. Passam-se os 180 dias e mais 2 anos, ou seja, 2 anos e meio. No momento em que a sala vai ser entregue,
o adquirente entrou, em função da crise do país, numa condição onde ali ele já não tem mais como assumir aquela parte. E aí vem a questão do distrato. A incorporadora alega que é ele quem dá causa, quando, na realidade, houve um atraso de 2 anos e meio para a entrega do imóvel. Esse distrato poderia ter sido, até no caso, solicitado antes. Mas o que acontece? É até um caso concreto, né, na realidade. Na época em que a sala estava prometida para ser entregue, era perfeitamente possível aos adquirentes assumirem naquele momento. Por quê? Até porque a sala requeria, ela vem nua, requer instalação de piso, rebaixamento de teto, instalação do ar-condicionado, as máquinas que vão fazer a distribuição do ar-condicionado central, etc. Sobrevindo a crise financeira, daí a 2 anos e tal, para os adquirentes, eles poderiam usar o subterfúgio de alugar essa sala, e ela se autopagaria. Mas, no momento em que fora proposta a entrega, e na verdade até, essa sala, quando ela foi entregue, ela tinha uma série de defeitos que foram questionados e que levaram mais 1 ano para serem solucionados. E foi ficar, a promessa da entrega era para 2014 e veio no final de 2018. Início de 2018. Essa situação aplica-se à multa? Deixa eu tentar trazer isso para o campo do abstrato. Pelo que entendi do colega, o senhor me corrija, a incorporadora passou o prazo de tolerância, daí mais 2 anos não entregou. Primeiro eu queria trazer a consideração que no âmbito da aplicação da boa-fé objetiva e da função social do contrato, esse promitente comprador tinha em seu favor, para resolver o contrato, o que é chamado de inadimplemento antecipado. Isto é, quando o promitente compra, que era um dos temas também que eu queria desenvolver aqui. Imagina que eu sou um promitente comprador e eu estou pagando as prestações, imóvel na planta. Até hoje não foi feito alicerce, passado 1 ano. Eu vou ficar pagando 1 ano e meio, nada. Meu apartamento é o 1401. E eu estou vendo ali e nada. Bom, inadimplemento antecipado. Você já consegue perceber que algo não vai bem. Alguém falou aí, na operação econômica. Você notifica e pede a resolução do contrato. Então, isso é um expediente que a doutrina sempre contemplou. Saudoso professor, ministro, recentemente falecido, ministro Rui Rosário de Aguiar, num livro chamado Extinção dos Contratos, da década de 70, 80, já falava sobre isso, extinção do contrato. Ele já trazia essa ideia, possibilidade de você antecipar o inadimplemento. Isso não foi feito. O que diz a Lei 13.768? Ela diz que é válida a cláusula de tolerância de 180 dias. Vocês sabem que, tanto quanto eu, que a incorporadora, pelo artigo 34, depois leiam, ela tem um prazo para desistir do empreendimento. São 180 dias. Então, ela pode prometer vender, não teve afluxo de caixa, esperava, não bombou, como se diz, ela desiste. Chama todo mundo, indeniza, sem problema nenhum. Desde Caio Mário, que já deu essa... Está na lei, sempre teve. Sempre teve. O prazo era menor e agora é maior. Também, isso é uma coisa. É desistir do empreendimento. Aí tem o prazo de tolerância. 180 dias, criada pela prática e que hoje está na lei. Então, foi colocado de modo objetivo. A única crítica que eu faço, como já disse, tem 180 dias. Agora, passados 180 dias, o que tem? Igualmente objetivo. Promitente comprador tem o direito, não de distratar, vamos tirar essa palavra da nossa mente. Resolver o contrato com culpa do promitente vendedor.
É dele o direito de dizer: esta mora se transformou em inadimplemento total. 180 dias. Não quero mais. Resolve o contrato, retorna ao estado anterior e devolve tudo. Atualizado. Por quê? Porque o inadimplemento é do promitente vendedor. Agora, o parágrafo 2º do 43A, quem é o dono da bola depois dos 180 dias é o consumidor. Ele pode falar assim: tá bem, tem 2 anos de atraso, mas eu quero. Eu quero. E aí, o que ele faz jus? Ele faz jus aos lucros cessantes. Quanto seria o aluguel daquela unidade autônoma? Agora, não pode fazer como essa lei está fazendo. Olha que maluquice. Eu fico privado do... O que é lucro cessante? Eu aprendi com o professor Zé Assi. Lá na faculdade, eu tenho esse privilégio. Eu aprendi lucro cessante, que é aquilo que razoavelmente eu deixei de ganhar. Eu deixei de ganhar o que eu paguei, ou eu deixei de receber o apartamento 301? Eu deixei de... A obrigação pecuniária ou de dar a coisa certa? De dar a coisa certa. Apartamento 301. Então, a base de cálculo do que eu deixei de ganhar tem que ser o apartamento 301. Vamos ver, 2 anos, 24 vezes um aluguel. Dá quanto? X, 24 vezes 1. Está aqui me honrando com a presença, diretor de secretaria da 16ª Câmara Civil, onde eu funciono, doutor João César, viu terça-feira um debate feroz. O relator, a primeira vogal, abriu divergência, porque o empreendimento imobiliário em Niterói, você lembra disso, César? Eu estava fixando como base de cálculo da indenização por lucros cessantes de uma unidade autônoma o valor do imóvel. E ela dizia: não, ele só pagou 38 mil reais de 300 e tantos mil. O voto dela era fixar 1% de 38 mil. Eu falei: não, o atraso é de 1 ano e tanto. O atraso é de 1 ano e tanto. 1 ano e tanto que ele ficou sem um apartamento. 0,5% do valor do imóvel, que era 300 e poucos mil. A base de cálculo é essa. Também não vai ser 1%. Quem é que hoje consegue alugar? Nem 0,5% está conseguindo mais. Mas o princípio é indúbio pro creditórios, na responsabilidade civil contratual. O devedor da prestação está com mico preto. Sinto muito. Então, é 0,2, é 0,3. Bom, 0,5%, vamos lá, 0,5%. E vai pagar. Então, essa base de cálculo aqui, eu estou entendendo que ela é o mínimo. O caso concreto pode levar ao juiz. Sabe por quê? Sabe de onde tu tirou isso? Gente, o princípio da reparação integral está no 944 do Código Civil. Vamos colocar ele no voto, que eu esqueci de botar no voto. Está aqui meu assessor. Esqueci, lembrei agora. O princípio da reparação integral está na Constituição Federal, quando garante o direito de propriedade. Crédito é propriedade. Garantia é fundamental. Não pode tarifar dano moral, porque o princípio da reparação integral é cláusula pétrea na Constituição Federal. Está lá. O dano moral decorrente de sua violação. Não tem a ver com o que o senhor está falando. Mas eu estou só dizendo que o princípio da reparação integral é um princípio constitucional. Lucros cessantes. O que eu fui privado? Tá. Né? Com esses argumentos, os outros colegas me acompanharam. Ficou 4-1. Mas vejam, a divergência foi aberta por uma desembargadora, conhece direito profundamente. Os argumentos dela, técnicos, e ao final, ela ainda deu o checkmate no meu voto. Ela falou assim: inclusive, é o critério da atual lei. É o critério da lei atual. Ela disse: eu sei que nesse contrato ela não se aplica. A lei é só para contrato novo. Mas ela falou: vejam os outros colegas que tinham para votar, né?
Veja como o meu raciocínio está certo. O meu raciocínio é da lei que vai entrar que está em vigor. Mas com todas as vênias, não é o que temos que pensar. Lucro cessante é o que o sujeito deixou de razoavelmente. Tanto que é a última informação mesmo. Mas o acórdão é de 25 de setembro de 19. Está atualizado ou não está? Tá, né? Então eu tenho que falar. É o RESP 1.729.593 de São Paulo. O STJ fixou 3 teses, confirmou 3 teses do Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma delas eu aplaudi de pé, que apesar de paulista, né, ninguém merece, eu sou paulista, mas eu não tenho culpa. O Zé Assis descobriu que eu era paulista no meio de um... Paulista e corintiano, já por cima. Flamenguista. Pô, ele é paulista, cara. Ele foi descobrir que eu era paulista, botou a mão na cabeça. Espalhou para todo mundo. Corintiano. É. Eu não tenho culpa, né? Eu vim com 5 anos, tinha que ter uma lei falando assim, a naturalidade é fixada. Mas não tem jeito, está lá. Natural, São Paulo. Então, os meus amiguinhos de São Paulo, apesar de paulista, foram muito bem. Porque uma das teses é o seguinte, o que há? Programa Minha Casa Minha Vida também tem lucro cessante do valor da unidade autônoma que o destinatário da norma, pessoa socialmente pobre, não recebeu unidade autônoma. Havia esse entendimento no STJ que eu já tive a tristeza de seguir. Tristeza, acompanhei um voto, porque era a orientação do STJ e fiquei me remoendo. Agora mudou. Mudou. Aí eu também falei assim, ó, é aquela coisa, né? Trunfo, super trunfo, sabe aquele joguinho? Ela veio com trunfo, aí eu venho com super trunfo. Eu falei, mas até para o programa Minha Casa Minha Vida, a tese Caixas YW, ela está dizendo, relator ministro Belize, por unanimidade, que super trunfo, ainda no programa Minha Casa Minha Vida, tem que pagar pelo que o sujeito ficou privado. Lucro cessante, a base de cálculo é o imóvel, porque foi isso que o adquirente ficou privado. Agora é tese do STJ, porque pelo regimento do lado do STJ, foi um ERDR de São Paulo, fixou 3 teses. Vai para o STJ confirmou as 3 na cabeça. Uma delas é essa. É uma coisa terrível, quer dizer, o sujeito é destinatário de um programa maravilhoso, que é o programa Minha Casa Minha Vida, programa habitacional incrível, e aí, só porque é pobre, aí não tem lucro cessante, porque ele não ia poder alugar o imóvel. Isso é de uma perversidade, desculpa, incrível, mas voltou para o eixo. Agora a tese é nesse sentido. Tá? Então esse RESP, depois vejam, 1.729.593, São Paulo, 25 de setembro de 19. Boa tarde. Alô. Boa tarde a todos. Professor Marco Aurélio. O senhor já disse... Quero fazer depois um convite. E um sorteio. Tira o sorteio aqui, tá? O senhor, quando estava palestrando, falou que não gostava da orientação da STJ sobre a transferência da corretagem para o comprador. Um outro ponto importante, apesar do senhor já abrir a divergência, é que em alguns casos eles colocam no contrato a cláusula dizendo que transferem, mas no preço declarado no contrato não está inserido o valor dessa corretagem. Perfeito. E eu acho que assim, esse é um ponto, até para aqueles que entendem que devem seguir a orientação da STJ, esse é um ponto muito importante para ser verificado no caso concreto. Porque se não integra o valor do contrato, é fora do contrato, mesmo havendo a cláusula. É uma cobrança por fora. E aí teria a vedação direta do CDC nesse caso. Eu queria
agradecer imensamente, que a sua pergunta complementa muito o que a gente estava falando sobre corretagem. Lá nos debates para aprovação desse recurso repetitivo, um dos argumentos era: pô, mas já vai estar no preço do imóvel, não tem problema, é só colocar e tal. E aí o que a gente assistiu? Assistiu exatamente o que o senhor está falando. Valor do imóvel tal, está devendo a mim, incorporadora. E o valor da corretagem, o que está devendo a corretagem, não integra no valor do imóvel. Essa cláusula é uma cláusula nula. E a Lei 13.768, no nosso modo de ver, quando ela fala do quadro resumo, olha que legal. Fala assim: cláusula obrigatória. O preço total a ser pago pelo imóvel. Valor da parcela de entrada, parcela da corretagem. Então tem que estar lá. Preço total do imóvel X. 10. Corretagem Y, entrada Z e o que mais tiver. Porque às vezes tem, por exemplo, taxa de jardinagem. O STJ, nesse recurso repetitivo 1599-511, que admitiu a taxa de corretagem, andou bem em dizer que é abusiva a cláusula SAT. Sabe o que é cláusula SAT? Serviço de atendimento técnico imobiliário. O adquirente pagava um valor para o contador e o advogado do incorporador. Cláusula SAT, S-A-T-I. E o STJ disse: essa aqui é abusiva, essa aí ninguém dá para aguentar, não. Então, às vezes, surgem essas cláusulas, né? Taxa de jardinagem. Bom, está lá. Vamos ver se ela é válida ou não, de acordo com o contexto. Mas ela tem que estar no preço do imóvel. Muito obrigado. Bom dia. Parabéns pela palestra. Ô, Queria fazer uma pergunta aos professores. O que vocês entendem sobre o adimplemento, a aplicação do adimplemento substancial na alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel? Eu entendo perfeitamente possível. Muito embora reconheça que no STJ, até do ministro Belize mesmo, o entendimento de que... Mas era alienação de bem móvel. A decisão era de bem móvel. E dizia o seguinte, fundamento. No Decreto-Lei 911 de 69, fala-se apenas em quitação total. Desculpa, mas não está me dizendo muita coisa. Porque qualquer contrato, a gente vai pensar sobre a perspectiva da saúde, que é o adimplemento. Só que doenças acontecem e pode ocorrer que dentro da função social do contrato, que deve ser analisada, não seja conveniente o desfazimento do vínculo contratual. Respeite-se a legítima expectativa, o contrato produz seus efeitos e aquilo que seria um gravame real se transforma em uma dívida, né, a ser executada pelo credor, mas não ocasionando um leilão extrajudicial em desfavor daquele que, por exemplo, pagou 90% do financiamento. Mas eu reconheço que é uma questão bastante polêmica. Quer dizer, não é nem direito ao calote, tem que pagar. A própria unidade pode ser penhorada dentro de uma execução, mas eu me refiro assim, àquela energia creditícia típica da alienação fiduciária de bem imóvel, dentro do adimplemento substancial, ela não seja, pelo menos é o que eu defendo nesse livro aqui de contratos, em que eu falo falo dessa temática também. Há um livro, quem gosta desse tema, é da doutora Mariana Siqueira, editado pela editora Lumen Juris. Foi a sua dissertação pós-graduação estrito sensu na UERJ. Orientador, professor Tepedino. Cumpre a função social. Cumpre a função, exato. É o princípio que o Zé Assi está dando aqui. Não é a gente querer ou não. O princípio é a norma jurídica. Eu sou obrigado a aplicar princípio. Eu não posso escolher aplicar ou não. O julgador,
ele assume um compromisso de cumprir a Constituição e as leis. Não, essa questão é importante exatamente porque ela dá ensejo a essa liberdade na prestação judicial. Eu costumo dizer o seguinte, né, é muito comum no judiciário, né, eu tenho legitimidade aí, estou ao lado do meu irmão Marquinhos, que nós temos muito essa postura crítica, né, às vezes eu apanho, porque eu critico muito o judiciário, mas eu me vejo na legitimidade porque eu faço parte, né? Mas o judiciário toma muitas providências em prol dos interesses do judiciário, né? E aí o que nós temos, na verdade, é uma necessidade de observar o destinatário da prestação jurisdicional. Então, a gente vê numa situação dessa natureza, né, o caráter injusto de uma providência judicial que desfaz uma relação contratual em circunstâncias que, além de levarmos em consideração a vulnerabilidade, mas mais do que isso, nós levamos em consideração a questão da paridade, da base do contrato, né, que hoje é fundamental. Nós estamos diante de um enfoque totalmente diferente daquele que nós tínhamos e que vivenciamos de uma forma extremamente atrasada durante décadas no Brasil. Então, hoje, assim, desculpe, entrando nessa questão, a gente vê, assim, muitas vezes, posições, inclusive no STJ, eu também falo de peito aberto, posições que nos assustam, né, porque elas estão muito direcionadas e parece que se usam antolhos, né, quando, na verdade, a visão ela tem que ser ampla, né, e essa liberdade em soluções dessa natureza, ela existe com base em cláusulas gerais, princípios constitucionais, princípios estabelecidos na própria legislação ordinária e em relação a princípios contratuais que hoje nos contribuem consideravelmente nesse âmbito. E se nós não tivermos esse enfoque com esse nível de amplitude, nós vamos, na verdade, praticar injustiças. Né? Então, como eu penso. Já pode ser. Só queria fazer um convite para palestra de quarta. Boa tarde a todos. Gente, vamos concluir nessa pergunta, que já estamos no adiantada. Breve o que possível. É só sobre uma hipótese, né? Se poderia ser encarado como consumidor aquela pessoa que dá o seu imóvel para construção imobiliária. Porque muitas vezes, quando dá problema na relação, é uma pessoa simples, do comum, sem recursos nenhum, e a lei transfere para ele com o papel até de incorporador, né? É uma colocação numa posição muito injusta. Se poderia ser aplicado a ele Claro. É muito interessante o que o colega está falando, é do conhecimento de todos. Isso acontece muito no Recreio dos Bandeirantes. Eu moro ali perto. O Recreio dos Bandeirantes é vizinho aqui do Rio de Janeiro. A pessoa tem aquela casa antiga, aí se consorcia com a incorporadora, faz uma permuta, é consumidor, tranquilamente, e nós temos ali um contrato de permuta, no qual vai incidir o CDC. Ele está trocando, estou inventando, porque depende do acordo, né? Ele está trocando uma cobertura aí, o 101, por aquela casa que ele tinha. Consumidor. É como se ele estivesse comprando. Agora, pode acontecer do dono da casa ser sócio? Olha aí o caso concreto. Sócio da incorporadora? Pode ser o incorporador pessoa física. Está entendendo? Então, são nuances que o nosso ilustre ali, doutor, trouxe para a nossa reflexão. Entre o meio termo, tem sempre mais um meio termo. Porque direito é caso concreto, é dialética, que o Zé falou aqui. Pô, a gente, o destinatário, o jurisdicionado, que é a justiça. E os advogados e os juízes estão emanados para que isso aconteça. Tem que estar. Um realiza a prestação, recebe por isso. E o outro é indispensável à administração de um poder. Então a gente está comprometido até a raiz dos dentes em realizar a justiça. Não tem por onde correr. Não tem por onde correr. Família jurídica.
Né? Bom, gente, Sortear. vamos sortear? Eu falo o número, você? Hã? Fala o número. Fala o número. Deixa eu ver. É de 1 a 149. 13. 13. André Carvalho Teixeira. Olha aí, dou-lhe uma. A mesa é de corpo presente. Cristina, nossa secretária. 58. Meu sogro estivesse vivo, eu já sei onde ele ia hoje. Isabela Cirne. Não perdia uma chance. Isabela Cirne. Não veio também. 19. Carlos Vinícius. Caramba! Então, acima. Beleza, tá certo. 141. 141. Hudson. Ó, vou falar o número que vai ser a quantidade de vezes que o Flamengo é campeão brasileiro. 7. A gente está indo para o hepta. Sempre com muita humildade, é claro. Ana Carolina. Aê! Muito bem. Aqui, ó, publicidade. Aí depois Aí o convite, espera aí só um minutinho. O convite, quarta-feira, nesse mesmo bate-horário, o professor Zé Assis já confirmou presença. Nós vamos ter a honra de receber o professor Paulo Mota Pinto. Quem é o professor Paulo Mota Pinto? É o catedrático da Universidade Federal de Coimbra. Ele vem para a escola fazer uma conferência na Escola da Magistratura. Né? O convite foi nosso, meu, e a EMED está gastando um monte de dinheiro para que isso aconteça. Então, venham, porque o professor Mota Pinto hoje, na Europa, sem dúvida nenhuma, é a maior autoridade em responsabilidade civil. Na Europa inteira. É laureado na Europa inteira. E ele vem para falar para nós sobre a responsabilidade civil em Portugal, como ela está hoje em Portugal. E nós vamos ter aqui o professor José Fernando Simão, que vai falar da responsabilidade do Brasil na contemporaneidade. Ele, titular de Direito Civil da USP, e foi orientando e é professor também da Universidade de Coimbra. Então conhece os dois ramos do direito. Claro que é brincadeira o que eu tinha falado. Agora, vamos prestigiar o evento e receber, né, Zé, o professor Mota Pinto, que vem aí nos presentear. Né? Vem para a EMERG fazer essa conferência. Então, as inscrições ainda tem vaga. Corram!